Abençoados, melhor noite, graça e paz. Uma ótima noite a todos os abençoados que estão aí nos dando a honra da sua audiência, que está nos acompanhando. Graça e paz da parte daquele que morreu e também ressuscitou. A morte não teve como segurar o Senhor da glória, o Senhor da vida. Graças a Deus que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Receba aí os teus olhos iluminados para você entender qual seja a perfeita vontade, agradável vontade de Deus, através da palavra da graça. Receba que os teus olhos hoje estão iluminados, que você possa entender que o Espírito de Deus, que a palavra da graça vai falar hoje aos teus ouvidos. Gostaria aqui de agradecer aos abençoados que têm compartilhado as nossas mensagens, aos abençoados que já se inscreveram lá no canal do YouTube. Se por acaso você ainda não fez, nós pedimos a você que queira compartilhar, que queira participar com que a palavra corra e seja glorificada, compartilhe as nossas mensagens, se inscreva lá no nosso canal YouTube. Temos recebido aqui alguns correios. Essa semana nós recebemos aí um correio bem excelente. A nossa irmã Marluce, que está ali junto com aquele casal abençoado, Ana Glória e seu esposo, que já tem feito a palavra correr de maneira tremenda, um casal muito abençoado. Abençoados, muito obrigado por esse serviço. Receba aí o nosso abraço, receba aí a nossa gratidão pelo zelo que vocês têm demonstrado com a palavra do nosso Pai. Seja aí uma noite bem tranquila, que o Espírito de Deus possa aí falar nos seus corações. E vamos então aqui tratar de um assunto que nós anunciamos, falamos, que é cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Diz a religião, os religiosos, principalmente o sistema chamado evangélico, que para ser um cidadão dos céus, se você quiser, se você tem a pretensão, o desejo de ser um cidadão dos céus, você tem que seguir aí alguns protocolos, você tem que ter alguns procedimentos para ser um cidadão dos céus. Por exemplo, deixar as práticas mundanas, como por exemplo, não fumar, não beber, não prostituir e outras coisas assim desse tipo. E também aceitar a Jesus como seu Salvador, se batizando, jejuando, fazendo essas coisas da lei de Moisés. E isso por toda a vida. Por toda a vida, não apenas ali naquele momentinho. Aí você fazendo essas coisas com esse procedimento, Deus vai julgar lá no último dia e vai ver se você merece ser um cidadão dos céus para ir morar ali no céu. Eu recebo que você entenda que você já é um cidadão dos céus. Que a religião diz que você fazendo essas coisas, você participando dessas coisas, você recebe um passaporte, um visto de entrada chamado salvação eterna, para você se tornar um cidadão dos céus. Foi isso que eu aprendi na religião, foi isso que a religião me ensinou por 30 anos. Se não foi exatamente isso, mais ou menos isso aí. Mas o que nos interessa, o que nós precisamos saber, é o que diz o Evangelho a respeito de um cidadão dos céus. Quem é um cidadão dos céus? Então vamos aqui a Filipenses capítulo 3, no versículo 20, e vamos ver aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo essa carta. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar aqui só com essa primeira parte que diz, mas a nossa pátria está nos céus.
Bem, nós entendemos bem tranquilamente que pátria é o lugar aonde alguém nasce. Eu sou brasileiro, a minha pátria é o Brasil, não é isso? Por exemplo, a abençoada Milena Maia, ela nasceu lá em Lisboa. Abençoada, um abraço para ti, lá em Portugal. Então, a pátria dessa abençoada, da abençoada Milena Maia, é Portugal. Portugal. Amém? Só um minutinho. Só é Milena Maia. É Portugal, a pátria da abençoada. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve a Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele disse, a nossa cidade está nos céus. Ele está falando do Espírito. Cidade aqui é o Espírito. Por quê? A pátria é os céus. 2 Coríntios capítulo 5, veja aqui comigo aqui o que diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Porque, sabendo que a nossa casa terrestre, esse corpo aqui, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus, olha só, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, nos céus. A nossa pátria é os céus, a nossa casa é os céus. E mais, você, abençoado, é um espírito, você é um espírito que nasceu lá nos céus. E Deus mandou você participar de um corpo de carne aqui nessa terra. Hebreus capítulo 9, capítulo 12, versículo 9, diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus capítulo 12, versículo 9. E lá nos Salmos 82, versículo 6, diz que Deus também é o Pai dos Espíritos, de todos os Espíritos. E diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que os filhos participam de carne e sangue. Todos os filhos. O nosso Pai é o Pai dos Espíritos, que é Deus, e que nos mandou participarmos de um corpo de carne. Amém? Um espírito criado por Deus antes da fundação do mundo. Você participa. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que nós participamos. Vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ó. E visto, olha só, e visto, como os filhos participam de carne e do sangue, quem são os filhos? Os filhos de Deus, que são espírito, participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aqui é um verso bem rico em informação, mas o que nos importa aqui no momento é o começo desse verso, que diz que os filhos participam de carne e sangue. Você não é carne e sangue, você não é esse corpo, você é o espírito que está dentro do corpo e que foi criado antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, veja aqui comigo, quando é que você foi criado? Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, ó. Como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de fazer qualquer coisa, antes do jardim do Éden, antes de Adão e Eva, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5. E nos predestinou. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, abençoados, foi lá que você foi criado, mas o corpo não estava lá. O que ele criou lá foi o espírito, que somos nós, criados antes da fundação do mundo. Então, preste bem atenção. Nós somos um ser celestial, participamos de um corpo de carne, que fomos criados lá antes da fundação do mundo. A nossa pátria é os céus. Nossa pátria, os filhos de Deus, têm por pátria os céus. Fomos criados lá nos céus, como nós lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz que Deus nos predestinou lá, Ele nos criou lá. A escolha foi lá nos céus. Por isso que a nossa pátria é os céus. Nós nascemos lá. Pátria é o local de nascimentos.
de nascimento. Todo lugar que você nasceu é sua pátria. Nós nascemos lá no céu. E Deus, abençoados, preste bem atenção, ele teve um propósito. Deus teve um propósito com a nossa participação de carne. Você não está nesse corpo de carne assim, por acaso, por um acidente, Deus não tinha o que fazer e colocou você nesse corpo de carne. Não, Deus ele teve uma intenção com a nossa participação de carne, um propósito a ser cumprido. E que propósito foi esse? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que a desobediência do homem, dos filhos, veio através desse corpo de carne de Adão. O propósito de Deus nos colocar nesse corpo foi para que o filho dele conhecesse a desobediência. Porque lá, quando ele nos criou antes da fundação do mundo, os filhos só conheciam a obediência. E tem um detalhe, ele não queria filhos desobedientes, ele queria filhos que conhecessem a desobediência. No versículo 18 do capítulo 5 de Romanos, diz que da mesma maneira que Adão nos fez conhecer a desobediência, nos fez desobediente, da mesma maneira, quando Cristo morreu na cruz, ele justificou essa desobediência. Ele então não nos vê como desobedientes, ele nos vê conhecedores dessa desobediência. Então agora precisamos entender essa nossa identidade. Você precisa entender que você é um espírito que Deus colocou dentro de um corpo de carne. Porque muitos abençoados, muitos sofrem por aí, por não entenderem isso. O abençoado ele pensa que é um corpo de carne que está por aí vagando, que tem um espírito ali dentro, que um dia, dependendo do que ele faça, dependendo das ações dele, ele vai dar conta a Deus daquilo que fez. Não, não é isso. Você não é um corpo de carne que tem aí um... Não, você é um espírito que Deus vestiu com um corpo de carne. Você é o espírito, você não é a carne. E você precisa se conhecer. Você precisa entender que você não é esse corpo que você está vendo. Olha, eu não sou essa coisa linda aqui que você está vendo. Eu sou aquilo que você está ouvindo. Sou espírito. A minha voz aqui, ó, na mente, no espírito. E você precisa se conhecer. Segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele deixa bem claro isso aqui para nós, ó. Segunda carta, capítulo 5, no versículo 16. Veja que diz aqui o apóstolo da graça. Ele diz assim, ó. Assim que, daqui por diante, depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nem a você mesmo você pode conhecer segundo a carne. Sabe por quê? Porque você não é carne. Você é o espírito que Deus colocou dentro de um corpo de carne. Você não é carne, você é o espírito. E Deus, abençoados, Deus não nos conhece na carne. Deus te conhece no espírito. Deus não te vê segundo a carne. Ele te vê segundo o espírito. Olha, até que saímos dela. Enquanto você estiver nesse corpo de carne, Deus só vai te conhecer no espírito. E esse corpo de carne que nós participamos tem um prazo de validade. Isso aqui não vai ser para sempre. Porque já o homem mais sábio do mundo, ele disse o seguinte, olha, o corpo volta ao pó e o espírito, que somos nós, volta para Deus. Por que volta? Porque ele veio de lá. Deus nos colocou aqui. Quando esse corpo voltar para o pó, o espírito que está aqui, que Deus colocou, vai voltar para o Pai. Eterno é o espírito. O espírito que é eterno. A carne... Não, a carne volta para o pó, o espírito volta para Deus, volta para a nossa pátria, onde nós nascemos. Nós somos cidadãos dos céus. Veja só aqui em Isaías, veja o que diz aqui o profeta Isaías a respeito do cuidado de Deus que ele tem conosco, no capítulo 46, no versículo 3, diz assim, ó, Isaías 46, versículo 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós, quem trouxe nos braços, olha só o carinho de Deus com seus filhos, trouxe nos braços,
desde o ventre, desde que nasceu, desde que ele colocou você nesse corpo de carne, ele está te trazendo nos braços. E levei desde a madre. Desde que você nasceu, desde que ele colocou você nesse corpo de carne, você que é um cidadão dos céus, ele tem cuidado de você. Você não está nesse corpo de carne, você que é um cidadão dos céus, você que é o Espírito, você não está aí jogado, você não está aí de qualquer maneira. Deus está cuidando de você. E veja aqui o versículo 4. E até a velhice. Imagina, até você ficar velhinho, até você passar os seus dias aqui, eu serei o mesmo. Ou seja, o cuidado dele por você será até você ficar velhinho nesse corpo de carne, porque você está aí dentro. E ainda, até as cães, até os cabelos brancos, eu vos trarei. Eu os fiz, olha só o que disse Deus, eu os fiz e eu vos levarei. Levarei, e vos trarei e vos guardarei. Veja bem que ele te trouxe para esse corpo e ele mesmo disse que vai te levar de volta lá para os céus, para a nossa pátria, porque é de lá que nós viemos. Agora, abençoados, preste bem atenção. Você precisa se relacionar bem com esse corpo. Você é o espírito que Deus colocou dentro desse corpo e você vai ficar dentro dele até o último dia que Deus já determinou, que escreveu lá no livro da vida, até os dias contados por ele. Então, abençoado, você precisa ter um bom relacionamento com esse corpo, porque isso não vai mudar. O seu corpo, talvez você pense assim, poxa, eu queria ter um negocinho melhor, eu gostaria de ser um pouquinho mais alto, eu gostaria de ser um pouquinho mais magro, eu não gostaria de ter essas vontades que eu tenho, que me aparece aí de vez em quando e que me faz fazer algumas coisas erradas, que eu não gostaria de fazer, porque o Espírito de Deus que está em você fica te inibindo, fica te cobrando isso, porque é o próprio Deus que está em você. Olha, isso não vai mudar. Você precisa ter um bom relacionamento aí com esse corpo. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, veja aí comigo, Gálatas, capítulo 5, nós falamos muito desses versos aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, veja o que é a sua carne. Porque as obras da carne, as obras desse corpo, os desejos que tem esse corpo, são manifestas. Estão todas aí e não vai mudar. As quais são prostituição, impureza, lascívia. Todo corpo tem prostituição. Talvez você nunca tenha se metido nessa obra de carne chamada prostituição. E recebo que você nunca o faça. Mas todo corpo tem essa debilidade, esse desejo. E você precisa ter um bom relacionamento com isso, porque isso não vai mudar. Diz o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz que tudo que você plantar nesse corpo aí, você vai colher. Então é necessário que haja um bom relacionamento, que você consiga conduzir bem esse corpo, porque as debilidades dele não mudam. As obras da carne que estão colocadas aqui, que vieram lá de Adão, não muda. Lá na cruz, Cristo ele nos justificou lá da desobediência de Adão. Mas as debilidades da carne, todas elas estão aí. Todos esses desejos enganosos, que o apóstolo Paulo chama, estão aí na sua carne. E isso não é uma tarefa fácil. Não é fácil você viver bem aí, viver dentro de um corpo cheio de desejos enganosos. Toda hora ele está te mostrando coisas boas e você precisa de um bom relacionamento. Talvez você pense assim, mas por que Deus vai me colocar dentro de um corpo cheio de debilidade, um corpo que não aguenta nada e está sempre pronto a fazer coisas erradas, um corpo fraco, um corpo débil? 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele nos explica por quê. No versículo 7, ele diz assim, temos, porém, um tesouro em vaso de barro. O tesouro é o Espírito.
que está aqui dentro. O vaso de barro, você imagina quem seja. Esse corpo fraco e débil que você tem. Mas por que que Deus te colocou um corpo, um tesouro, um espírito dentro de um corpo de vaso, de barro frágil? Para que a excelência, a glória do poder seja de Deus e não sua, e não de nós, para que a glória seja dele. Imagina se esse corpo aqui tivesse poder de fazer alguma coisa de boa para Deus. A glória não seria de Deus. Escrevendo lá aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que a salvação é um dom que foi dada por Deus sem as nossas obras, para que ninguém se glorie. Porque se o meu corpo tivesse capacidade de fazer alguma coisa assim boa, a glória, abençoados, não seria de Deus, seria minha. Então eu seria um cidadão dos céus por minha conta, porque eu fiz as coisas certas, pelas minhas obras. E não, nós somos cidadãos dos céus porque Deus nos escolheu lá antes da fundação do mundo, me colocou dentro de um corpo débil, um vaso fraco, para que a honra, a glória, seja sempre dele, nunca nossa. Não existe nada que eu possa fazer para que eu possa me gloriar e falar, não, eu vou para os céus porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não existe nada que esse corpo possa fazer para que tenha alguma glória em ser um cidadão dos céus. Fica bem claro aqui, ó. Temos, porém, este tesouro dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, seja do nosso Pai. Nós não temos glória nenhuma nisso, abençoados. Olha, o Evangelho da Graça é a única coisa capaz de nos fazer ter um bom relacionamento com essa carne. Porque o Evangelho, ele freia, ele te mostra que você não é essa carne. Ele te mostra que você é um espírito que está dentro de um corpo de carne. Porque se você pensar que você é a carne, você vai querer usar a força desse corpo para viver e vai se perder. Não tem condição, não é possível. Mas com o conhecimento do Evangelho, que diz que nós somos o Espírito, aí sim. Então você se controla, você se policia, você sabe aonde que você pode levar o seu corpo. Nós aqui damos um exemplo aqui já várias vezes e vamos repetir. Se você sabe que não consegue, o seu corpo não suporta beber uma caixa de cerveja, você não vai beber. Porque sabe que vai se perder, sabe que o seu corpo é fraco. Mas se você pensa que você é o corpo, não, eu suporto. Não. O Evangelho nos ensina que tudo que nós plantamos nesse corpo, nós vamos colher. Somente o Evangelho da Graça é capaz de nos manter num bom relacionamento com essa carne. Porque o Evangelho mostra quem é você, o Espírito, e mostra quem é essa carne que você está vestido. Olha, o Evangelho da Graça é a constituição da nossa pátria. Toda pátria, ela tem uma constituição, que é chamada de lei máxima. A lei maior de um país é a sua própria constituição. O nosso país, o Brasil aqui, onde nós nascemos, ela tem ali uma constituição que não pode ser ultrapassada. Quando um desses poderes aí que trabalham fazendo as leis, ele não pode fazer nenhuma lei maior do que já está na Constituição. Assim é a nossa pátria, os céus. Nós temos uma Constituição, que são as 14 cartas que foram dadas ao apóstolo Paulo. Então você tem que viver de acordo com essas cartas. Olha, Romanos, capítulo 8, deixa eu te dar um exemplo bem tranquilo. Romanos, capítulo 8, versículo 1, um verso bem conhecido nosso, que diz assim, ó: Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a constituição do nosso país. Você não está chamado a andar segundo a sua carne. Você não está chamado a andar segundo aos desejos enganosos da sua carne, mas segundo
ao Espírito, ao conhecimento da graça de Deus. Aí você vai conseguir ter um bom relacionamento com essa carne. Você vai conseguir viver bem aqui. Porque a carne ela não vai mudar. Não espere mudança dessa carne. Até dormindo, ela é contra o Espírito. Porque funciona assim, abençoados. Eterno, nós falamos aqui, é o teu Espírito. A carne, ela sabe que ela vai voltar para o pó. Ela tem isso, ela tem esse conhecimento, que ela vai voltar para o pó. Como é que vai ter amizade entre o que é eterno, o que é mortal? O que é carnal, o que é espiritual? O Evangelho diz que essa carne, ela não se submete a Deus, nem pode. Não pode se submeter ao Espírito, porque ela é contrária. Tudo que ela faz é contrária ao Espírito. Olha, por quê? Por que os nossos irmãos lá da religião, principalmente aqueles chamados evangélicos, eles não conseguem se identificar, não conseguem se conhecer? Porque o que nós mais vemos são abençoados aí na religião por mais de 20, 30 anos. Eu mesmo passei lá 35 anos e eu não sabia, eu não me conhecia. Não sabia que eu era um cidadão dos céus. Eu passei 35 anos me esforçando para entrar nos céus. Imagina. Por que acontece isso? Porque eu usava, assim como usa hoje a religião, usa uma constituição da carne, da lei de Moisés. Uma constituição que não é nossa. A nossa lei não é a lei de Moisés, não é a lei da carne. A nossa Constituição, a nossa lei é a lei do Espírito. Aquela lei que era da carne já acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei da carne, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que ele crê. Acabou, não existe mais lei de Moisés. Você não pode querer se conhecer pela lei. Como? Se batizando, fazendo jejum. Por quê? Você vai querer glória nessa carne. E não existe glória, abençoado. A glória é do Espírito. Nós temos uma constituição, que são as 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. O próprio Deus levou Paulo lá no paraíso e ditou para o apóstolo Paulo: olha, é isso, é assim, e Paulo escreveu, colocou em 14 cartas, e hoje a igreja se guia por essa Constituição. Você não pode procurar se conhecer, levar a sua vida, pautar a sua vida em outra carta, porque o que nos rege é o Evangelho da graça de Deus. E mais, nós temos um vocabulário, nós temos uma maneira de falar. Além da Constituição, nós temos a nossa pátria, que é os céus, ela tem uma maneira de falar. Nós temos um idioma, uma forma de falar. Você quer ver só um exemplo? Nós falamos assim, ó, abençoados com todas as bênçãos. Por que nós falamos assim, abençoados? Porque está escrito aqui na nossa Constituição que lá os da fé, Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os da fé já foram abençoados com o crente Abraão. Se diz que já foi abençoado, o que nós falamos? Somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3, lá antes, quando Deus escolheu lá os espíritos, ele disse que o seguinte, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Lá atrás, quando ele escolheu os filhos, quando ele escolheu os cidadãos dos céus, ele nos abençoou com todas as bênçãos. Por isso que nós falamos abençoados, porque está na nossa Constituição. Está no nosso livro que nos guia nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Nós não falamos Deus te abençoe. Não falamos abençoados, porque não faz parte do nosso vocabulário. Deus já nos abençoou. Está escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz que Deus já nos abençoou. Todo cidadão dos céus já é abençoado. Na nossa pátria não existe malditos. Porque se não é abençoado, o que é? Na nossa pátria, todo cidadão dos céus é abençoado com todas as bênçãos. Não existe um. Isso é uma posição que Deus colocou. Todos os seus filhos, todo aquele que participa lá dos céus, do reino dos céus, todo aquele que é um cidadão
foi criado lá antes da fundação do mundo, já veio nessa posição, abençoados com todas as bênçãos. E mais, hein? Lá nos céus, o cidadão dos céus, não existe servo. Ninguém é servo. Somos todos filhos e livres. Livres. Todo cidadão do céu, aquele que o Paulo disse lá, a nossa pátria está nos céus, todo esse é livre. Embora você está num corpo de carne, mas você é livre. Na nossa pátria não existe escravo. Ninguém é escravo. Todos livres. Romanos capítulo 8, versículo 2, olha o que diz. Porque a lei do Espírito de vida, você é um Espírito, em Cristo Jesus, me livrou. Já livrou da lei do pecado e da morte. Todo filho de Deus, todo cidadão dos céus está livre do pecado, está livre da morte. Não existe nenhum escravo cidadão dos céus. Todo cidadão do céu está livre. E agora, imagina você, pensa você comigo, um cidadão dos céus participando de um culto de libertação. O Evangelho diz, Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é que ele vai libertar. Está escrito na nossa Constituição, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Cristo já nos libertou. Está escrito, abençoado. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler. Vamos ler, porque a nossa Constituição é o que nos conduz aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos bem. E veja em Gálatas também, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo fez o quê? Vai te libertar? Não, nos libertou. Cristo já te libertou. Quando ele morreu lá naquela cruz, ele nos libertou para sempre. Faz parte aqui da Constituição. É um artigo que está inserido aqui, ó, na nossa Constituição. Você é livre. Você é um cidadão dos céus que está livre. Você é um espírito livre. Nada pode te condenar. Não existe nenhum mandamento que possa nos condenar. Nada. Nós somos livres. Romanos capítulo 8. Veja aí o que diz aí o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Diz assim, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode intentar alguma acusação contra o cidadão dos céus? É Deus quem o justifica. Acabamos de ler agora, Romanos capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o versículo 34 diz assim, quem pode os condenar? Quem pode condenar um cidadão dos céus? Pois é Cristo que morreu por ele. Foi Cristo que morreu por você. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Abençoados, você é livre. Não participe de culto de libertação. Um cidadão dos céus já chegou nesse corpo de carne, livre de qualquer coisa. Você já nasceu livre. Olha, e veja bem, está escrito aqui também na nossa Constituição uma coisa muito importante que eu gostaria de ler com você. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 20, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 5, 20. De sorte, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Um embaixador, ele é um representante de um país. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó, que nós somos representantes da nossa pátria. E qual é a nossa pátria? Os céus. Somos representantes da nossa pátria que está aqui, ó, nesse mundo. Você, quando está passeando aqui, quando está andando aqui nesse mundo, você está representando a nossa pátria. E diz mais assim, ó, como se Deus por nós rogasse. Você está chamado a falar o vocabulário da nossa pátria.
Porque você é um representante dessa pátria. Você não pode falar assim, ó, que Deus te abençoe. Não, porque a nossa pátria não fala assim. Você não pode acusar alguém, ó, você está em pecado. Não, porque a nossa pátria não fala dessa maneira. Você é um representante, você é um embaixador. Quando você fala, quando você conversa com alguém, é como se Deus estivesse falando. Muitas das vezes, quando nós falamos com alguém, não é isso? Ah, você é um abençoado. E a pessoa fica assim maravilhada. Não por causa de nós, mas porque essa palavra é do nosso Pai. Quando você fala, é o nosso Pai falando através da sua boca. Quantas pessoas que nos procuram dizem, olha, que felicidade, que coisa boa, eu queria agradecer a você. Não, não me agradeça. Agradeça ao nosso Pai, porque foi Ele que te abençoou. Porque quando nós falamos, apenas é a nossa voz, mas é o nosso Pai que está falando. Agora, uma pergunta. Você vai representar a nossa pátria com a Constituição de Moisés ou com a Constituição da nossa pátria, que é as 14 cartas do apóstolo Paulo? Porque o pacto da lei, abençoados, é um pacto de obras. O pacto da lei foi um pacto de condenação e morte. Como é que você, que é um representante dos céus, você é um cidadão dos céus, vai querer representar a nossa pátria agora com a lei de Moisés? Com a lei aqui da terra, com a lei da carne? Não pode, abençoados. Quando você fala, é como se Deus estivesse falando por você. Você está chamado a falar de acordo com o Evangelho, com a nossa Constituição. Um cidadão dos céus, ele vive por fé. A lei de Moisés era para as obras. Nós que somos dos céus, nós que somos cidadãos dessa cidade, temos que andar por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz assim, ó, porque andamos por fé. Quem que anda por fé? Todo cidadão dos céus que está dentro de um corpo de carne, o Espírito, e não por vista. Quem anda por vista era a lei de Moisés, quando estava na lei de Moisés. Nós que somos dos céus, nós que somos o Espírito, nós estamos chamados a viver por fé. Viver por fé em quê? Crer na nossa Constituição. Crer naquilo que está escrito. Isso que é viver por fé, não por vista. Porque muitas das vezes nós falamos, olha, abençoado, mas às vezes você não vê isso. Na nossa Constituição, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, o apóstolo Paulo disse que Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E muitas das vezes você não vê riqueza na sua vida, mas você não está chamado a ver, você está chamado a crer. Um cidadão do céu nesse reino está chamado a crer, como nós lemos aqui, ó, porque nós andamos por fé e não por vista. E tem um detalhe muito importante que eu gostaria aqui de falar com o abençoado, é o seguinte, que um mau embaixador de uma pátria terrenal, se ele se comportar mal, um mau embaixador, ele é chamado de volta pelo seu presidente. Aqui no Brasil existem várias embaixadas de outros países. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, que é uma bem conhecida ali no centro da cidade. Se aquele homem que está ali, que é o embaixador, lá, um representante, ele é chamado a falar de acordo com a embaixada de lá dos Estados Unidos. Se ele se comportar mal, se ele se comportar diferente lá do seu país, o presidente do país chama ele de volta. Olha, com a nossa pátria nos céus não é diferente. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Veja o que ele diz aqui, ó. A respeito do comportamento de um embaixador da nossa pátria. 2,15 diz assim, ó. Procura, veja bem, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, como um cidadão dos céus, que não tem do que se envergonhar. Você é chamado a andar aqui nessa terra não tendo do que se envergonhar, de acordo com o que está escrito nas 14 cartas. E diz mais, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a nossa Constituição.
Porque se você se comportar mal, se você não honrar o que está escrito aqui, é o que nós temos visto com muitos dos nossos irmãos, são levados de volta para a pátria prematuramente, que poderiam estar aqui, andando aqui, reinando aqui em vida, nesse corpo, mas por não respeitarem, não andarem de acordo aqui com a nossa Constituição, o nosso presidente, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, saca esses abençoados, para que não venha sobre você a correção do nosso Pai, do nosso presidente. É necessário que você ande de acordo aqui com a nossa Constituição. Em alguns casos, a correção chega a ser tão forte que é sacada desse corpo. A pessoa, o abençoado, é sacado desse corpo. E às vezes nós paramos e assim nos perguntamos, mas cadê aquele irmão, cadê aquele abençoado que estava aqui e de repente, assim, sem menos esperar, você é chamado a se comportar de acordo. Você é abençoado, você é um ser muito especial para Deus. Você não é qualquer um, não foi à toa que ele foi lá naquela cruz e morreu lá para te justificar. Você é um cidadão dos céus. Você foi chamado para reinar em vida aqui nessa terra. Ele te colocou dentro desse corpo para você viver bem aqui por um período. Ele tem aí um propósito na minha vida, ele tem um propósito na sua vida. Mas você tem que andar de acordo com o que está escrito no Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. Por que nós não procuramos, aí, nos esforçamos a não participar dessa obra de carne chamada prostituição? Porque o Evangelho diz que o cidadão dos céus não participa dessas coisas. Por que nós não participamos aí de bebedice? Porque o Evangelho diz, a nossa Constituição fala que um cidadão dos céus tem que evitar essas coisas. Porque não é bom para nós, vamos envergonhar o nosso Pai. Podemos ser sacados aí. Quantos abençoados que nós conhecemos aí. Agora há pouco tempo, eu tinha um amigo meu, um conhecido meu, que foi sacado porque o organismo dele, de tanto ele beber, parou, acabou. Era um filho, confessava ali o nosso Pai, estava claramente que ele era um cidadão dos céus. Mas por não respeitar a Constituição, ele colheu nessa carne o que ele plantou. O Evangelho é bem claro, a nossa Constituição é bem clara. Tudo que você planta, você vai colher. O nosso Pai não pode ser enganado. Do nosso Deus, ninguém zomba. Não pode, porque tudo que você plantar nessa carne, você vai colher. Mas você é um cidadão dos céus. E terminamos aqui em Filipenses, onde nós começamos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha só, para concluir, eu recebo, pessoal, que você agora tem entendido que você é um cidadão dos céus. Que você não precisa fazer nada para ser. Você tem que se comportar como que você é. O seu comportamento nesse corpo tem que ser um comportamento de acordo com o cidadão dos céus que você é. Andar por fé, não se envolver com as obras da carne, porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para representar o nosso governo, a nossa pátria, falar de acordo com o que diz o Evangelho, de acordo com como diz a Constituição da nossa pátria, que foi dada ao apóstolo Paulo. Você foi chamado para isso. E viver bem dentro do tempo que Deus determinou aqui para você. Eu não sei quantos anos você vai ficar por aqui dentro desse corpo, porque o nosso Pai é que sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui, o tempo que Ele determinou, que para cada um, Ele tem um propósito aqui nesse corpo aqui, você ficar por aqui. Então é necessário que você entenda que você é um cidadão dos céus e que precisa viver de acordo com o que está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que ele mesmo, o nosso presidente, o nosso Deus, levou lá no paraíso e explicou para ele, os meus filhos lá na terra vão ter que andar dessa maneira, eu vou colocar dentro do corpo de carne, cheio de debilidade, mas vão ter que se comportar dessa maneira. Está escrito aqui, Filipenses 3:20, que diz assim, mas a nossa cidade, a nossa pátria, está nos céus.
A nossa pátria está lá. Nós estamos aqui por um tempo determinado pelo nosso Pai, dentro de um corpo de carne, e quando terminar essa participação que Ele mesmo determinou, nós vamos voltar para o nosso Pai. Independente de qualquer coisa, independente do que aconteça, nós vamos sair desse corpo aqui e voltar para o nosso Pai, para a nossa pátria. Abençoados, recebo que essa noite tenha sido uma noite muito boa para você, que tudo que você ouviu aqui através da minha voz tenha feito bem a você, e espero que você mude aí, cresça no seu entendimento, porque essas palavras não são minhas. Da mesma maneira que ajuda você, elas também me ajudam. Da mesma maneira que ela transforma aí o teu intelecto, a tua maneira, ela também muda a minha maneira de pensar. Como eu te falei aqui no começo, eu passei 35 anos da minha vida não respeitando essa Constituição aqui, as 14 cartas do apóstolo Paulo, e sofri muito por isso. Mas depois do momento que eu entendi que eu tenho que viver de acordo com o que está escrito, aí sim, então eu comecei a viver muito bem, viver mais tranquilo, sem medo de inferno, sem medo de diabo, sem medo de perder a minha salvação. E eu estou convicto, porque está escrito que quando eu sair desse corpo, voltarei para o nosso Pai, para a nossa pátria, porque de lá nós viemos, para lá nós vamos voltar. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia. Abençoados com todas as bênçãos, tenham aí uma excelente noite.